introduzindo assim sucintamente as iniciativas relativas em apreço, de imediato avanço para a nossa grelha de tempos, em que a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal dispõe para uma intervenção inicial de 15 minutos, segue-se a ronda dos grupos parlamentares com 5 minutos a cada grupo parlamentar e terminaremos com a resposta conjunta da CCP de até 15 minutos. Dou então a palavra à CCP e agradeço a sua disponibilidade e presença nesta audição. Boa tarde novamente. Começo por agradecer o convite para esta audição e cumprimentar todos os deputados presentes. Eu farei uma intervenção inicial muito curta, depois o meu colega continuará mais na especialidade e responderá depois na fase final às questões que entendam colocar-nos. Como nota prévia, não posso deixar de referir que a CCP considera que estas iniciativas legislativas, no seu conjunto, nos parecem inoportunas, não só pelo contexto político atual, mas principalmente porque continuamos com um conjunto de constrangimentos e incertezas do ponto de vista económico. Doutora Ana Vieira, desculpe, eu penso que está sem imagem. Sim, eu confirmo que a doutora Ana Vieira está com sons, estivemos sempre, estamos a ouvi-la perfeitamente e agora também com imagem. E agora também com imagem. As minhas desculpas. E, portanto, estava eu a dizer que continuam a haver um conjunto de constrangimentos muito significativos. Ninguém ignora que o setor de comércio e muitos serviços foram dos principais visados na pandemia e, portanto, estão ainda hoje sujeitos a um conjunto de custos, de novos custos acrescidos, sem terem ainda a rentabilidade que tinham no período pré-pandemia. Estamos já com um anúncio de uma potencial nova fase de pandemia e o anúncio de novas restrições podem estar para breve e, portanto, tudo isso são fatores que nos preocupam e quaisquer iniciativas legislativas como aquelas que estão hoje em análise, que significam novos constrangimentos para as empresas, são muito negativos. Feita esta nota prévia, gostaria de referir genericamente que consideramos muito negativo que se pretenda reverter um conjunto de avanços que foram feitos em matéria de legislação laboral no período da Troika, nomeadamente no que tem a ver com o trabalho suplementar e o descanso compensatório, matérias que, em nosso entender, devem ficar na alçada da contratação coletiva, porque ouvimos muitas vezes vários grupos parlamentares a falar da questão da caducidade, mas a verdade é que, à medida que o legislador vai avançando com um conjunto de soluções, estamos de facto a empobrecer a negociação coletiva. Dar nota que também a CCP é contra qualquer forma de trabalho forçado e outras formas de exploração laboral. E, obviamente, sobre tudo que são questões relativas ao trabalho infantil, como referiu anteriormente o meu colega da CIP, mas essencialmente consideramos que esses problemas devem ser colmatados por via do reforço da inspeção de trabalho, pela agilização dos mecanismos de fiscalização, pela agilização de mecanismos de legalização de trabalhadores estrangeiros e não diabolizar formas como o trabalho temporário que existe em todo o mundo e que são formas muito eficazes de agilizar o trabalho nas empresas. Nós estamos sistematicamente a reforçar os mecanismos legais por incapacidade da inspeção. Pensamos que é a altura de fazer algo um pouco diferente, reforçar a inspeção e por essa via conseguimos eliminar aquilo que também nós consideramos lamentável e que são todas as formas de exploração laboral. Sobre a contratação a termo, outra matéria visada em alguns dos diplomas hoje em análise,
Gostaria de recordar que as confederações patronais aceitaram em 2018, através de um acordo de concertação social, alterações muito significativas no regime da contratação a termo, aceitando sem quaisquer dúvidas, nomeadamente a redução da duração máxima dos contratos, eliminando algumas situações antes admissíveis de contratação a termo e tornando, em nosso entender, o regime da contratação a termo bastante equilibrado e adequado ao momento atual. Finalmente, relativamente às questões do luto, que são objeto de vários diplomas, esta é, obviamente, uma matéria muito delicada, não temos dúvida sobre isso, mas também nos parece que é para isso que temos uma segurança social que se quer reforçada, e todas as situações em que seja necessário os trabalhadores permanecerem mais tempo em casa, e uns querem estar em casa e outros querem ir trabalhar, as situações são muito diversas. Pensamos que a figura da baixa, por motivos obviamente que se prende com as condições psicológicas das pessoas, são as figuras mais adequadas a situações sem dúvida delicadas, e principalmente são soluções que não penalizam tanto as empresas. Seguramente os senhores deputados não ignoram que a esmagadora maioria das empresas de comércio e de muitos serviços de proximidade tem até 3 trabalhadores. A ausência de um trabalhador por 20 dias faz toda a diferença, e portanto não podemos querer resolver questões que são questões da sociedade sempre através de mecanismos que penalizam as empresas. E portanto, genericamente, eram as considerações que gostaria de fazer, passando agora a palavra ao meu colega professor Alberto Saimel. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Muito obrigado. Cumprimento ao Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Espero que me dê a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Professor Doutor, e efetivamente é o Presidente que dá a palavra e eu dou-lhe a palavra. Muito obrigado. Sr. Presidente, venho muito rapidamente comentar alguns dos projetos de lei que foram apresentados. Refiro-me, em primeiro lugar, aos projetos de lei 993 do PS, 927 do BE e 767 da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, relativo ao alargamento do número de faltas justificadas por luto. Como a doutora Ana Vieira referiu, o luto por falecimento de um familiar não é matéria que mereça à Confederação do Comércio uma valoração ética. O luto por falecimento de um familiar, sobretudo se for um familiar da primeira linha, é uma situação altamente penalizante para quem a sofre, incluindo para o empregador. Não esqueçamos que estamos a falar de micro e pequenas empresas, algumas, como a doutora Ana Vieira referiu, com 1, 2 trabalhadores. O debate não pode fazer sobre os valores em causa. Tampouco faz sentido discutir em abstrato os números de dias de luto. Evidentemente, para quem sofre a perda, todos os dias de luto são poucos. Questão diferente é o padrão quantitativo a que se recorre. Os projetos de lei fazem uma passagem de dias de luto por morte de familiar de 5 para 20 faltas justificadas. Como a doutora Ana Vieira referiu, estamos a falar de empresas em que às vezes há 1, 2 trabalhadores. Portanto, a ausência do trabalhador por um período prolongado é altamente penalizante para o próprio funcionamento da empresa. Em muitas empresas há 1 trabalhador, 2 trabalhadores com o empregador ao lado. E, portanto, passar de 5 para 20 dias é tentar, os projetos de lei, um deles pelo menos, suponho que o do PS, apresenta até um padrão europeu, onde omite o caso de Espanha, e realmente são os padrões mais ambiciosos em países como a Suécia, ignorando a realidade empresarial portuguesa. Portanto, com certeza que não se discute se são muitos ou poucos dias de luto por falecimento de um filho, todos os dias de luto são poucos. Agora a questão é que estamos a falar concretamente de um aumento do padrão quantitativo de 5 para 20 faltas, o que me parece, diria que ambicioso para a realidade empresarial portuguesa e que não tem em conta a dimensão das empresas a que isto se aplica. Em especial, no projeto de lei da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, não sei se ela está presente,
há um ponto que não percebemos, ela substitui os 20 dias consecutivos de falta, ou que propõe que sejam 20 dias por falecimento descendente do primeiro grau na linha reta, ou equiparado. Eu suponho que o conceito de equiparado não é um conceito relevante em termos de direito da família e, portanto, faltaria talvez aqui um esclarecimento. Sobre projetos de lei 4414 e 95514, respectivamente do PCP e do BE, que repõe o descanso compensatório por trabalho suplementar, há aqui que referir o seguinte. Qual é a razão de ser deste projeto? Parece que a única razão de ser é reverter as medidas tímidas que foram tomadas na reforma laboral de 2012. O enquadramento legal do trabalho suplementar e do descanso compensatório sofreu todo ele desde 2012, estamos a falar de há 9 anos, pretende repor-se o regime que existia há 9 anos, este regime foi todo ele alterado, o regime do trabalho suplementar, o regime da situação laboral em geral, sofreu inúmeras alterações, sobretudo desde que o governo do PS tomou posse em 2015, e portanto o quadro legal é todo outro. Isto parece, desculpem uma expressão, uma espécie de regresso ao passado, ou seja, porquê retomar o regime de 2012, 9 anos depois, quando a situação laboral é toda outra? Foram tomadas um número infinito de medidas de restrição, da flexibilização da gestão dos recursos humanos, já por este governo, já por este governo, e portanto, nesta sessão legislativa e na anterior, e portanto, como se justifica e na anterior legislatura, não parece haver qualquer justificação, portanto não há nada a comentar sobre isto, é realmente regressar a uma situação anterior sem nenhum fundamento. Sobre o projeto de lei 839 do Bloco de Esquerda, que reforça os mecanismos do trabalho forçado, a lógica do projeto de lei parece ser toda uma, que aliás é anunciada no preâmbulo, na exposição de motivos, que é a seguinte: passar a responsabilização dos utilizadores de trabalho temporário de uma responsabilização solidária, com a qual nós já discordámos oportunamente, ou subsidiária, para uma responsabilização direta, não só dos utilizadores, como de toda a cadeia de prestadores de serviços envolvidos neste processo. Ora bem, quer pela violação de direitos laborais, quer por créditos dos trabalhadores. Ora bem, como é que se pode responsabilizar alguém por uma situação jurídica em que não toma parte? O utilizador não contrata ao trabalhador temporário. A CCP sempre se manifestou contra as empresas de trabalho temporário não licenciadas. Elas, entre outras razões, se não acreditam nisto, compreendam que, entre outras razões, porque elas praticam concorrência desleal. Uma empresa não licenciada é uma empresa que não paga impostos, que paga mal aos trabalhadores quando paga, e, portanto, essas empresas a CCP não representa. Obviamente pretendemos que sejam reprimidas estas situações. Agora, o que não pode considerar-se é que quem vai ser responsabilizado é o utilizador e a cadeia toda de utilizadores do trabalho temporário. Mas porquê? Então agora são os privados que fiscalizam a aplicação da lei. Reprima-se o trabalho temporário não licenciado. É imoral e é gerador de concorrência desleal. Agora não ponham os utilizadores e a cadeia toda de utilizadores por aí acima a responsabilizar por créditos, coimas, violações da lei. Não faz sentido. A fiscalização do trabalho que fiscalize, reprimam os tribunais. Agora não, os utilizadores que são responsabilizados sem terem nenhuma intervenção na situação. Então os utilizadores é que têm que fiscalizar as condutas das empresas de trabalho temporário. Pedem-lhes evidentemente as credenciais. Agora, quando os contratos são feitos em violação da lei, é o utilizador que se responsabiliza. Parece uma ânsia de todos responsabilizar, sem ter em conta a realidade da situação. Eu percebo que muitas vezes as empresas não licenciadas escapam à responsabilização, pois se elas são clandestinas para todos os efeitos, quer para não pagar, quer para não cumprir a lei, quer evidentemente para depois ser responsabilizado pelas coimas. Quando vão responsabilizar já estão em Singapura. A questão não é essa, a questão é
É justo responsabilizar os utilizadores por uma prática que não é deles. Finalmente, sobre o projeto de lei relativo ao combate à precariedade laboral do PCP. Este projeto é um bocadinho mais substancial e tem várias alterações às leis laborais. Realmente a lógica é, de uma maneira geral, rigidificar um pouco mais as leis de trabalho. Em primeiro lugar, volta a mexer-se na sacrossanta presunção de trabalho subordinado. Em suma, para todos estão a par do que se passa, o artigo 12 do Código de Trabalho prevê que, reunidos determinados requisitos, se presuma que existe um contrato de trabalho e não uma outra situação, nomeadamente uma falsa prestação de serviços, os chamados falsos recibos verdes. Ora bem, transformar uma presunção que hoje em dia é elidível, as presunções em regra, é a regra geral do direito civil, do direito privado, as presunções admitem elisão. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a lei presume que, reunidos certos requisitos, há um contrato de trabalho. Mas quando os fatos concretos demonstrarem que a presunção engana, então afasta-se a presunção e repõe-se a verdade dos factos. É isto que quer dizer uma presunção ilidida. Admite que se reponha a verdade dos factos contra uma aparência de outra coisa que não é. Ora bem, o que o projeto do PCP vem fazer é tornar inelidíveis as presunções. Vem dizer, é sempre contrato de trabalho, desde que se reúnam coisas espantosas, como por exemplo, que o trabalhador subordinado atue sob a orientação do beneficiário da atividade. Então, se eu contratar um indivíduo para me pintar, um trabalhador, um prestador de serviços, para me pintar as paredes de casa, e eu estiver em casa a dizer, olha, o senhor pinta desta cor, não ponha tanta tinta, enfim, a dar orientações. A expressão que o projeto do PCP usa é sob a orientação do beneficiário da atividade, portanto eu que tenho em minha casa ao pintor, diz, presume-se que há contrato de trabalho. Presume-se que há contrato de trabalho, inclusivamente sem admitir prova em contrário, demonstrar que não senhor, aquele senhor não é meu trabalhador, foi um prestador de serviços que eu contratei, um tarefeiro que eu contratei para me pintar a casa. Como dizia há bocado o senhor representante da CIP, se esse senhor nesse dia for pintar 10 casas, fica trabalhador de todas essas pessoas. É uma ficção, não faz sentido. Eu peço desculpas, Sr. Professor, ultrapassámos já mais de um minuto o tempo, depois na disporada outra ronda, a CCP, só entretanto se pudesse então concluir, uma vez que... Dá-me 2 minutos mais, Sr. Presidente? Sim, mas pedi-lhe que fosse concluído. Vou concluir agora mesmo. Sob o regime do período experimental, não vou referir, já que tenho tão pouco tempo, a questão dos contratos a termo. Os contratos a termo estão enunciados exemplificativamente no Código do Trabalho. Ou seja, os motivos que admitem a contratação a termo estão exemplificados no Código de Trabalho. Portanto, estão enunciados exemplificativamente. O que o projeto de lei do PCP, entre outras coisas, pretende neste domínio é tornar aquela enumeração como uma enumeração taxativa. Ó, senhores deputados, por favor, a enumeração que o artigo 140, número 2 do Código de Trabalho contém, é isso mesmo, são exemplos de situações que admitem o contrato de trabalho. Em rigor, nem faz falta que lá esteja. O motivo geral da contratação a termo, e nós falamos com a vontade, porque essa expressão, essa forma foi lá incluída por indicação da CCP em 1998 ou no Código de 2003, já não me lembro, que é a seguinte: admite-se a celebração de contratos de trabalho a termo para a satisfação de necessidades temporárias de trabalho por todo o tempo estritamente necessário à satisfação dessa necessidade. A necessidade de trabalho é temporária? Então admite-se contrato a termo. A necessidade de trabalho não é temporária, não se admite. A enumeração é meramente exemplificativa. Que sentido é que faz tornar a enumeração taxativa? Somos sábios. Agora nós descortinamos os motivos todos, então acabe-se com a enumeração. Deixe-se lá ficar apenas a fórmula genérica. Os contratos a termo só são admitidos para satisfazer necessidades temporárias de trabalho, por todo o tempo, estritamente necessário à satisfação dessas necessidades. É esta a forma, a enumeração exemplificativa só vem ajudar, não faz sentido nenhum torná-la taxativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Agora entraremos na ronda dos grupos parlamentares. Todos os que fazem parte da Comissão de Trabalho e Segurança Social vão intervir, com exceção, apenas dar esta informação, com exceção do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e do grupo parlamentar do CDS-PP. No caso, o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, membro desta Comissão, não pode estar presente, mas está o Bloco de Esquerda representado pela sua assessora parlamentar, a doutora Catarina Silva, e no caso do CDS-PP, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, que é o membro do CDS nesta Comissão, também por razões de agenda parlamentar não pode estar presente, mas encontra-se a acompanhar esta audição pelo grupo parlamentar do CDS-PP, o seu assessor, Dr. Henrique Galado. Assim, sem mais, agora dou a palavra para o grupo parlamentar do Partido Socialista à senhora deputada Lúcia Silva. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e um cumprimento também à doutora Ana Vieira e ao Sr. Professor Dr. Sai Melo, e também agradecer-lhes, na pessoa deles, à Confederação do Comércio e Serviços Portugueses pelos contributos que aqui nos deixam. Considerando as iniciativas em apreço, cabe-me dizer que defender o trabalho digno para todos não é utopia, e o Governo e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista defendem este desígnio. Reconhecendo a importância de afirmarmos em cada momento o trabalho digno com mais e melhores direitos, com a valorização salarial e de carreiras e com a densificação do combate à precariedade laboral, não podemos ficar apenas pelas palavras e pelo agitar de bandeiras. Estamos, pois, juntos no caminho que, de forma pragmática, resiliente e determinada, nos levará ao desenho e concretização de uma agenda para o trabalho digno. É esse o caminho que temos trilhado até aqui e do qual não nos podemos esquecer. E tal como faço aqui algumas referências, a alteração da regulamentação sobre a transmissão de estabelecimento com maior proteção para os trabalhadores, a reposição integral das remunerações e dos subsídios de férias e de Natal, a reposição das 35 horas e descongelamento da progressão das carreiras na administração pública, a reposição dos feriados, o aumento da obrigatoriedade do gozo pelo pai de uma licença parental de 15 para 20 dias úteis e a redução da duração máxima dos contratos a termo certo de 3 para 2 anos e dos contratos a termo incerto de 6 para 4 anos, assim como também a eliminação do banco de horas individual, o aumento do salário mínimo nacional, que desde 2015 a 2021 teve um aumento de 31,7%, ou seja, mais 160 euros. Um caminho percorrido com um esforço conjunto e no qual, apesar da fase mais difícil e exigente da nossa vida coletiva, não se deu um passo atrás nas conquistas alcançadas. Chegados aqui e encarando o futuro com esperança, temos de seguir em frente com determinação redobrada, com a certeza de que é preciso fazer ainda mais e melhor, dando continuidade a este caminho de rumo certo. É nesse sentido que, na sequência da discussão do Livro Verde sobre o futuro do trabalho, o Governo já apresentou aos parceiros sociais um conjunto de propostas para a alteração do Código de Trabalho, tendo em vista a promoção da agenda do trabalho digno e valorização dos jovens no mercado de trabalho. Nestes termos, o Governo também assumiu como prioritário promover o emprego sustentável e o combate à precariedade, em particular nos jovens. Regular as novas formas de trabalho associadas às transformações no trabalho e à economia digital. Reforçar os direitos dos trabalhadores que prestam trabalho através das plataformas e potenciar as relações coletivas de trabalho e a negociação coletiva. Densificar a proteção dos jovens trabalhadores, estudantes e no âmbito dos estágios profissionais. Melhorar a conciliação entre trabalho e vida pessoal e familiar e, nesse mesmo caminho, apresentamos o projeto de lei que aumenta o período de falta justificada por motivo de falecimento de descendente do primeiro grau na linha reta ou equiparado. Não podemos, contudo, esquecer que toda e qualquer alteração à legislação laboral deve ser enquadrada e devidamente articulada, terem atenção à agenda para o trabalho digno, sem esquecer que estamos a iniciar uma situação de retoma após uma crise sem precedentes. Esta crise pandémica refere-se que ainda não terminou e o futuro continua incerto.
É, pois, preciso continuar no caminho do combate à precariedade laboral e à reposição dos direitos, mas sem esquecer o caminho trilhado até aqui. Mudam-se os tempos e reforçam-se as vontades, sendo este um combate central por uma sociedade mais digna, sem esquecer que estamos agora a sair da fase final da mais difícil das nossas vidas e sem esquecer a necessidade em não ir além do possível. Disse. Obrigado, Sra. Deputada Lúcia Silva. Agora, pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Pereira. Aquelas duas são muito obrigada. Estão sempre a falar. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados presentes, outros em diferido por videoconferência, a todos cumprimento. Eu queria só agradecer naturalmente os contributos das entidades que aqui vieram relativamente a estas iniciativas e queria dizer e manifestar que nós não temos exatamente perguntas sobre estas matérias, mas queríamos aqui deixar uma preocupação e reiterá-la porque advém daquilo que temos dito com bastante frequência. Relativamente a estas questões, preocupa-nos sempre as questões relativamente à economia. Só uma economia forte, robusta, com empresas a gerar riqueza, é que consegue naturalmente pagar direitos. E, portanto, esta mitigação estará sempre presente na reflexão que tentamos fazer. E depois, outra questão que tem sido também por nós muito evidenciada, que é um bom princípio até de diálogo público, é que todas as matérias que venham aqui ao Parlamento sejam precedidas de uma análise e de uma abordagem e de uma apreciação em sede de concertação social. Portanto, isto é uma boa prática, achamos que é sempre uma boa prática e, portanto, o desejável seria, de facto, mantê-la, porque esse diálogo social é sempre muito mais consistente, os ganhos e as metas e os compromissos que se alcançam em sede de concertação social. E, portanto, não queremos fugir a isso, nem de forma nenhuma virar costas a isso, como tem, aliás, acontecido manifestas vezes. Depois, valeria a pena dizer aqui duas ou três coisas sobre o luto parental. Nós, o Grupo Parlamentar do PSD, e poderão dizer até que é um contrassenso, apresentámos uma iniciativa neste âmbito, também para acompanhar a petição que tinha 83 mil assinaturas dos 5 para os 20 dias, mas fizemos-lo exatamente porque não foi, e nem há tempo útil para ir à concertação social, mas foi exatamente por isso que o PSD se viu, digamos assim, na necessidade de intervir, exatamente para corrigir os excessos que as iniciativas que aqui vêm ao Parlamento preconizam. A nossa iniciativa propõe que se passe dos 5 para os 20 dias de faltas justificadas exatamente por falecimento de filho ou descendente equiparado e nessa situação aquilo que propomos de inovador face às demais iniciativas é que os custos, portanto, dos 15 dias remanescentes sejam suportados pela Segurança Social. Porque entendemos que esta situação não pode e não deve ser imputada às empresas que, já como aqui foi dito, perdem de facto um trabalhador, portanto, vêem-se na contingência de ter durante os 20 dias a ausência de um trabalhador que lhes é útil e que muitas das vezes, como aqui foi dito, faz toda a diferença no funcionamento da empresa, em pequenas empresas, e portanto quisemos mitigar isso com a imputação de custos à Segurança Social ou às entidades respectivas. E portanto a questão do luto parental é em si mesmo uma questão que nos preocupa porque achamos de facto que são situações absolutamente disruptivas na vida das pessoas, que as pessoas de facto, como alguém dizia, não é preciso validação médica porque de facto as pessoas estão numa situação de grande vulnerabilidade que provavelmente não têm cabeça nem estado anímico para ir trabalhar no imediato e portanto entendemos que os 20 dias são razoáveis para que se possa recuperar, não totalmente, porque essa recuperação não é possível, mas pelo menos que se possa recuperar de forma a poder voltar à vida minimamente normal. E com isto dizer que, não raras vezes, estas situações recorrem à baixa psiquiátrica, como foi aqui dito, portanto, que é suportada pela Segurança Social, mas tem outros custos para o trabalhador, mas agora nem vou por aí, não é bem essa o nosso objetivo, foi não colocar, digamos assim,
estas faltas ou esta avaliação sujeita a um crivo médico, porque de facto qualquer pessoa naquelas circunstâncias está numa situação quase automática de vulnerabilidade que necessita de algum tempo de reabilitação. E, portanto, a nossa questão e a nossa perspectiva do luto parental foi tentar trazer aqui ao Parlamento uma outra visão que não onerasse em demasia as empresas, portanto, imputando-lhe os custos, porque é o que todos os projetos que estão em apreciação, exceto o nosso do PSD, fazem, é imputar os custos dessas faltas justificadas dos 20 dias a todas as empresas e os empresários que, além de ter a ausência do trabalhador, vão ter que os custear. E nós entendemos que, ainda para mais não tendo isto sido discutido como nós defendemos e como devidamente deveria ter sido em sede de concertação social, nós entendemos que jamais esta imputação deve ser feita à margem da apreciação das empresas. E, portanto, a nossa intervenção reside nisto, além de que entendemos muito pertinente a questão deste luto e da passagem dos 5 para os 20 dias, ademais o movimento que surgiu na sociedade civil, que muitas pessoas se revêem nesta situação, que é de facto uma situação limite. Vou terminar, Sr. Presidente. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. E agora dou a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito boa tarde novamente e, naturalmente, também cumprimentar os representantes da CCP, tendo registado, naturalmente, as intervenções iniciais que foram feitas e deixar, nomeadamente no que se refere às iniciativas legislativas do PCP, deixar aqui só 2 ou 3 observações. Nomeadamente no que se refere à iniciativa legislativa, começando pela matéria do trabalho suplementar, começando por dizer, em relação a esta iniciativa legislativa, que o que estamos aqui a fazer, efetivamente, é repor direitos que foram retirados aos trabalhadores nas alterações de 2012. O trabalho suplementar é uma realidade constante e em muitas situações cotidiana na vida de milhares de trabalhadores. E esse trabalho suplementar e essa realidade constante, o que significa é que à jornada normal de trabalho se acrescenta tempo de trabalho que não o deveria ser, e muitas vezes tempo que não é tempo de trabalho que não é remunerado, às vezes vai para banco de horas, muitas vezes não é sequer pago por parte das entidades empregadoras, e este também é um abuso que naturalmente, no nosso entender, não pode de todo continuar. Até 2012, os trabalhadores tinham direito ao pagamento por inteiro e ao descanso compensatório por trabalho suplementar em dias de descanso e em feriados, também por horas extraordinárias. E a partir de 2012 houve efetivamente cortes no pagamento dessas horas e foi eliminado o descanso compensatório. Nós sabemos que há situações abrangidas, nomeadamente pelas convenções coletivas de trabalho, que prevêem este pagamento sem estas reduções, sem estes cortes. Mas também é verdade que aos trabalhadores que não estão abrangidos pela contratação coletiva se mantém o corte no valor do trabalho extraordinário, que o PCP pretende com esta iniciativa é garantir a todos os trabalhadores estes direitos mínimos, digamos assim, de que efetivamente se reponham valores e se reponham direitos dos trabalhadores que existiram em 2012 e que entretanto foram amputados por força das alterações legislativas na altura do tempo do PSD e do CDS. Sendo que nesta discussão também sobre as matérias do trabalho suplementar, nós não podemos aqui deixar de colocar questões que também já colocamos nesta discussão, que tem a ver com um uso e um abuso por parte das entidades patronais também, do recurso ao trabalho suplementar, muitas vezes não contratando os trabalhadores que estão em falta para suprir as necessidades das próprias empresas. E os exemplos das horas de trabalho suplementar que são feitas no nosso país e do número de trabalhadores abrangidos demonstra bem que muitas vezes este trabalho suplementar é usado efetivamente para não se contratarem mais trabalhadores. O que nós entendemos é que o trabalho suplementar tem naturalmente que ser valorizado e os direitos dos trabalhadores têm que ser repostos e que, havendo necessidade da contratação de mais trabalhadores para as empresas, estas têm naturalmente que proceder à respectiva contratação.
Queríamos também, só de uma forma muito breve, sobre a iniciativa legislativa também da precariedade. Considerando as intervenções que também foram feitas, deixar aqui também duas observações, de alguma forma. Quando nós falamos do combate para a erradicação, porque nós falamos do combate à precariedade para a sua erradicação, falamos naturalmente do combate e da erradicação de um alargado conjunto de situações em que trabalhadores que respondem a necessidades permanentes das empresas continuam a ter vínculos que são precários e continuam, por força desses mesmos vínculos precários, a ter uma situação de instabilidade nas suas vidas, de instabilidade no que se refere ao seu futuro, de instabilidade no que se refere aos seus salários e, naturalmente, de uma amputação, de uma ausência de direitos por força dessa mesma precariedade. E falamos aqui também de situações de contratos a termo de respeito pela lei, porque eles existem e são muitos. Do uso abusivo de recibos verdes, ou seja, da realidade dos falsos recibos verdes. De um trabalho encapotado pelo regime de prestação de serviços, nomeadamente com um recurso continuado ao outsourcing, quando as necessidades das empresas são permanentes. E na área do comércio e dos serviços isso é também bastante significativo. De trabalho temporário sem observância de regras também, e naturalmente de outras realidades, de bolsas de investigação ou de estágios profissionais que objetivamente estão a ser utilizados sim para substituir postos de trabalho, ou para substituir trabalhadores que deveriam ocupar postos de trabalho com um vínculo efetivo e com direitos, e muitas vezes a própria utilização do estágio profissional é feita nessa substituição. Ou seja, é desta realidade em concreto que estamos a falar. São estes abusos, são estes atropelos que têm naturalmente que ser travados para que se possa garantir aos trabalhadores e às suas famílias a justa estabilidade que tem que ser garantida, mas também aquilo que é um direito fundamental e constitucional dos trabalhadores, que é o direito à estabilidade e à segurança no emprego. Naturalmente, da parte do PCP, o que nós fazemos com esta iniciativa legislativa é fazer alterações que, no fundo, não alimentem instrumentos que possam promover a precariedade e que garantam, sim, a proteção daquela que é a parte mais fraca numa relação de trabalho, que é o trabalhador, e que, neste sentido, se reforcem os direitos dos trabalhadores, contribuindo aqui também para que se eliminem todas as formas de precariedade que ainda existem no nosso país e que, no nosso entender, têm que ser combatidas e ser erradicadas. Em definitivo, cumprindo-se o princípio constitucional do direito à segurança e estabilidade no emprego para os trabalhadores, para as suas famílias também. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. E agora para uma resposta conjunta, a intervenção da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, através dos membros da sua delegação, julgo que da doutora Ana Vieira, em primeiro lugar, ou pelo professor doutor Alberto Saimelo, e ambos têm a palavra, podem, então em videoconferência, podem intervir como melhor entenderem para esta resposta conjunta. Muito obrigado. Eu não sei se a doutora Ana Vieira ainda está em linha, ela tinha-me dito que não poderia. E eu estou sem imagem. Sim, estamos a ouvir o Sr. Professor, mas não vemos a imagem, de facto. Deixe-me ver, agora já tem, não é verdade? Sim, agora temos imagem e som, correto. Muito obrigado. Eu penso que a doutora Ana Vieira não está, ela tinha-me pedido para fazer esta parte em conclusão. Muito bem. Sr. Professor, então tenho a palavra pela CCP. Muito obrigado. Queria voltar a cumprimentar os senhores deputados, alguns deles já conheço, e sobre as intervenções concretas, sobre a intervenção do PS, queria agradecer as palavras que foram dirigidas pela senhora deputada do PS. Ela não me interpelou, ou não nos interpelou sobre pontos específicos, portanto, reitero em relação ao projeto de lei do PS, o único que está aqui em causa, o do luto, aquilo que referi há pouco, no que diz respeito a este aumento, mas vou referi-lo agora a propósito da intervenção do PSD. O PSD, através da senhora deputada Sandra Pereira, que também saúdo, salientou duas coisas que parecem importantes e às quais eu acrescentaria uma terceira. Em primeiro lugar, que estas matérias, evidentemente, que devem sempre ser precedidas de concertação social. Há muitas petições que chegam à Assembleia, a pressão de decidir rapidamente uma questão destas, que está na lei laboral, os 5 dias de faltas justificadas existem na lei do trabalho desde 1976, o Decreto-Lei 874/76. Portanto, a urgência de o fazer agora, é evidente que as melhorias são sempre urgentes,
mas talvez se pudesse aguardar um mês ou dois e fazer uma audição em concertação social. Por outro lado, tenho também presente a questão do aumento de dias. Como eu referi há pouco, o que está em causa não é que sejam muitos ou poucos dias para sofrer o luto. Evidentemente que o luto nunca chega, estamos a falar de morte de filhos, evidentemente que é uma situação muito penalizante, com a qual todos simpatizamos, com a qual todos nos solidarizamos. Agora, estamos a falar também de pequenas empresas que às vezes têm 1, 2 trabalhadores. A senhora deputada do PSD, bem, imputa o aumento de custos dos 5 para os 20 dias à Segurança Social. É um alívio, mas tenhamos presente que estamos a falar de empresas com 1, 2 trabalhadores. A falta do trabalhador não é meramente uma questão de dinheiro, é uma questão material do funcionamento da empresa. Os trabalhadores fazem falta às empresas, por isso é que elas os contratam. Os empregadores bem sabem a falta que os trabalhadores fazem. E, portanto, eu queria que se refletisse neste aumento tão súbito de 5 para 20 dias. Só os países mais ambiciosos da Europa é que têm, com outras legislações de trabalho, com outras realidades económicas e empresariais, 20 dias de luto. A maior parte dos países não tem tantos dias, porque é um aumento súbito de 5 para 20. Bom, e recomendando de novo que talvez a questão merecesse alguma reflexão em concertação social. Sobre a senhora deputada do PCP, Diana Ferreira, ela refere 3 aspectos da nossa intervenção. Sobre a questão do trabalho suplementar, bom, o PCP assume aquilo que é evidente. O que está aqui em causa, não sei se é repor direitos, é pelo menos regressar a 2012, ou melhor, ao ante 2012, ou seja, há 9 anos atrás. Senhora deputada, as leis do trabalho têm um sistema, têm um enquadramento. Desde 2012 até agora, nomeadamente na atual legislatura e na anterior, foram realizadas inúmeras alterações das leis de trabalho. O quadro legal da relação de trabalho, das relações de trabalho, é hoje completamente diferente. Não podem enxertar-se uma parte pequena, pegar-se uma parte pequena das leis de trabalho. Vamos agora repor o que havia em 2012 sobre trabalho suplementar. Não, é desenquadrado. As leis de trabalho foram alteradas muito ao contrário daquilo que as confederações de empregadores sempre defenderam, que é uma maior flexibilização na gestão dos recursos humanos das empresas. E, portanto, pura e simplesmente repor o que existia em 2012 ou antes de 2012 não pode ser feito porque as leis são uma teia, são um quadro, têm um equilíbrio entre si, um equilíbrio sistemático. Foram feitas muitas alterações, não pode agora pegar-se uma pequena parcela e reenxertar-se no atual quadro legislativo 9 anos depois. Quanto ao uso e abuso do trabalho suplementar. Bom, Sr. Deputado, eu sou não sou bem um adversário do trabalho suplementar, mas os empregadores portugueses bem sabem que o trabalho suplementar não é recomendável, desde logo porque é mais caro. Ninguém recorre por vício, por sistema, ao trabalho suplementar, com acréscimos que podem chegar aos 100% da remuneração. Portanto, o trabalho suplementar, quando se recorre a ele, é porque é indispensável. Aliás, a lei só deixa recorrer ao trabalho suplementar que seja indispensável. A fasquia que a lei põe para o recurso ao trabalho suplementar em termos de requisitos materiais está elevadíssimo. É só para situações de emergência na empresa. E, portanto, nenhuma empresa recorre ao trabalho suplementar por sistema e por vício, diz a senhora deputada, mas em vez de recorrerem ao trabalho suplementar, podiam contratar novos trabalhadores. Senhora deputada, claro que contratam novos trabalhadores se eles fizerem falta, pois se contratarem novos trabalhadores estão a pagá-los em singelo. Pagam o trabalho suplementar com acréscimos que podem chegar aos 100% por hora. Evidentemente que se fizer falta o empregador faz isso. Portanto, só recorre ao trabalho suplementar como recurso, como última medida. Os contratos a termo para vínculos permanentes. Senhora deputada, é o que eu disse há pouco. A fórmula que está na lei do trabalho, contrato a termo só pode ser celebrado para satisfazer necessidades temporárias de trabalho, pelo tempo estritamente necessário à satisfação dessas necessidades, é, na nossa opinião, lapidar. Mas o que o projeto do PCP faz não é negar isto. O que o projeto do PCP faz é dizer
as situações que estão no número 2, que é uma série de exemplos, substituir trabalhador ausente, execução de tarefa precisa e não duradoura, que estão lá a título exemplificativo, cristalizá-las como enumeração taxativa. E o trabalho a termo só poderia ser celebrado para aqueles casos. Mas porquê? Há uma fórmula geral. Eu quase que diria, dispensem-se os exemplos. Agora, torná-los imperativos é que não vejo nenhuma razão. Sobre os falsos recibos verdes. Os falsos recibos verdes e aquilo que o projeto do PCP propõe são coisas diferentes. O que o projeto do PCP propõe é impor os contratos de trabalho. Impõe contratos de trabalho em situações que não existem. Como há pouco alguém referia, passa-se dos falsos recibos verdes para os falsos contratos de trabalho. Passamos a ter, por ficção e por imposição da lei, contratos de trabalho onde não há trabalho subordinado nenhum. O exemplo do pintor que vai à nossa casa pintar a parede, ele não é meu trabalhador subordinado. Está sob a sua orientação. Pois está, eu digo-lhe para pintar de branco e não de amarelo ou azul às bolas, mas isso não faz dele um meu trabalhador subordinado. São orientações que eu dou a um prestador de serviços. Sobre o trabalho temporário, para terminar. O trabalho temporário tem sido execrado repetidamente, nomeadamente nesta legislatura, por uma série de projetos de lei. Parece que o trabalho temporário é inimigo dos trabalhadores, que é um inimigo da economia. O trabalho temporário é lícito, está admitido na lei. E é útil para a economia e para o emprego, porque emprega, ainda que temporariamente, uma fatia importante de mão de obra que, não restem dúvidas, teria como alternativa não ter emprego nenhum. Portanto, é útil para a economia e o emprego. É útil para os trabalhadores, não apenas pelas razões que eu referi antes, mas como pelo facto de que, dada a intensíssima fiscalização que o trabalho temporário tem, os trabalhadores temporários quase que têm mais garantias de respeito pelos seus direitos que os outros trabalhadores. A fiscalização é tão intensa que a garantia desses direitos está perfeitamente assegurada. Além disso, as empresas de trabalho temporário são obrigadas a afetar 1% do seu volume de negócios para formação. Quais são os trabalhadores não temporários que têm estes direitos? Portanto, o trabalho temporário não é necessariamente uma danação para os trabalhadores que são colocados como trabalhadores temporários. Depois é útil para as empresas de trabalho temporário, que são empresas da economia, contribuem para o crescimento e para o produto interno, e são empresas lícitas. Estamos a falar das lícitas, as outras, as clandestinas, persigam-se. É imoral o trabalho temporário ilícito e gera concorrência desleal. Finalmente, é útil para as empresas utilizadoras de trabalho temporário. As empresas e os demais utilizadores de trabalho temporário encontram aqui um trabalho com condições, com garantias. Os trabalhadores são selecionados por profissionais. Portanto, é útil para a economia, para o emprego, para os trabalhadores, para as empresas de trabalho temporário e para os utilizadores. Eu não percebo porque é que se execra o trabalho temporário. Cria-se o mito de que os trabalhadores temporários estão ali colocados em lugares que podiam ter contratação direta na empresa. Não é verdade. Não é verdade. Trata-se de situações em que a colocação desses trabalhadores só se justifica por serem como trabalhadores temporários, não como trabalhadores diretos do quadro da empresa. O trabalho temporário não é outsourcing, é outra coisa, mas enfim, não vou amassar-vos agora com uma preleção sobre as diferenças entre trabalho temporário e outsourcing. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor Dr. Alberto Sá e Melo. Terminamos a audição com a CCP. Agradeço a disponibilidade, a presença e os contributos que os membros da delegação, Dra. Ana Vieira, o professor Dr. Alberto Sá e Melo, aqui nos deixaram, e uns cumprimentos à Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Sr. Presidente, dá-me licença só que diga mais uma coisa. Sim, Sr. Professor, por favor. É só dizer que nós enviaremos os pareceres escritos muito em breve, imediatamente, provavelmente ainda hoje. Ficamos gratos em nome da Comissão, agradeço porque é um suporte importante para os trabalhos parlamentares. Muito obrigado. Boa tarde e até já que prosseguiremos com mais audições. Boa tarde.